Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal GitHub Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Sinta-se à vontade, prepare aí sua xícara de café e vamos codar comigo. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje, tá? A gente vai aprender, tá? Mais um pouco sobre string, tá bom? Então, bacana, vamos lá. A gente já abordou um pouquinho sobre string, tá? A gente já aprendeu como criar uma string, tá bom? Mas a gente vai aprofundando mais um pouquinho, tá? Ao decorrer do curso a gente vai se aprofundando mais, tá? Então a gente vai falar mais um pouco hoje sobre strings, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui tá o código da aula passada, tá? Eu vou comentar isso aqui, tá bom? Eu vou comentar ele, tá? Pra não ter problema. Ok, eu comentei aqui, ó. Beleza? É o seguinte. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre string, tá, pessoal? É muito importante, tá bom? O que eu vou abordar hoje aqui é a gente saber, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, como a gente já sabe, string em JavaScript, tá? Serve para armazenar e manipular textos, tá bom? Ou seja, uma string em JavaScript é 0 ou mais caracteres escrito entre aspas, tá bom? Exemplo aqui. Let texto vai receber hello world, um exemplo, tá? Beleza. Só lembrando que a gente pode declarar aqui uma string usando aspas simples, tá bom? Ou então aspas duplas, tá? Então let texto2, tá? Vai receber também a mesma coisa. Hello world, tá bom? Então a gente pode criar nossa string usando aspas simples e aspas duplas, tá bom? Então, ok. Pessoal, outra forma também, a gente pode também concatenar, tá bom? Strings. Como assim? A gente sabe que a gente já aprendeu sobre os operadores, tá? Quando a gente usa o operador de mais, tá? Ou seja, em números, a gente ali soma, né? Por exemplo, você tem, um exemplo aqui, um let A vai receber 10, tá? E let B vai receber 20, tá? Então, se a gente pegar let C vai receber A mais B, a gente sabe que a gente fazendo isso aqui, a gente vai somar, a gente vai ter 30, certo? Só que em string, a gente pode, quando a gente usa esse operador, a gente concatena, tá bom? Então, como é string, a gente concatena. Como assim? Um exemplo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, let nome vai receber João, certo? Vou colocar também let last name vai receber João Paulo, um exemplo, né? Fazer assim, tá bom? E let, na verdade, já que eu coloquei aqui, eu vou colocar em inglês, tá? Let name, beleza? Let full name vai receber. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, ou seja, o João e vou juntar aqui com o Paulo, tá bom? Ou seja, para poder dar o nome e o sobrenome. Só que você vê que eu atribuí aqui esses valores em variáveis diferentes aqui, por exemplo. Eu criei uma let name, tá bom? Atribuí o valor João, só que eu criei outra variável aqui, ó, e atribuí Paulo, tá bom? Então, como que eu faço para juntar as duas? Então, eu faço assim, ó, vai receber name. Lembra que a gente acabou de ver que se eu usar o operador aqui de mais em números, ele soma. Só que se eu usar em string, ele concatena, tá bom? Então, last name, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Deixa eu dar um console.log aqui para a gente ver o resultado, tá? Então, console.log full name. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando agora meus dois nomes, tá? Só que, vamos lá. Vamos ver o que é que isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos ver o resultado disso aqui, tá? Eu vou salvar, abrir o meu console. E eu tenho aqui, ó, João Paulo. Só que, tá vendo? Tá tudo junto, João Paulo. Mas isso é o que importa. Eu concatenei, tá bom? Então, eu consigo concatenar strings, tá? Usando aqui o sinalzinho de mais, beleza? Então, só que eu quero... Perceba que mesmo que eu dê espaço entre o operador e as minhas variáveis, mesmo assim, eu não consigo separar aqui, ó, não me mantém junto. Então, a gente usa uma técnicazinha que chama assim, ó, tá? Existe várias, tá? Mas na frente a gente vai ver, tá? Então, a gente usa assim, ó, usa o operador de mais, aí você coloca aspas, simples ou dupla, tanto faz, e depois coloca mais um operador de mais. Então, quando você faz isso aqui, tá? Então, quando você faz isso aqui, você aqui cria aqui, ó, dentro dessa string, então aqui você pode dar o espaço que você quiser, ó. Por quê? Eu tô concatenando. Quando eu uso, tá? Quando eu uso aqui só um operador, eu consigo juntar, tá? Minha variável name com last name. Só que eu não consigo ter espaço entre João e Paulo. Então, para mim fazer isso, a forma que eu tenho
tá? Uma das formas é fazer isso, tá? Aspas simples ou aspas duplas. Aí eu uso mais, aí abro aqui as aspas, tá? Simples ou duplas e coloco mais um sinal de mais. E aqui no meio eu consigo dar o espaço, ó, tá? Então se eu fazer isso aqui, eu juntei name, tá? Com last name. Então João Paulo com espaço. Se a gente for ver, eu tenho lá o espacinho, ó. E se eu quiser colocar aqui ainda no meio, como aqui é uma string, eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar qualquer texto aqui, tá bom? Não importa. No momento que eu faço isso aqui, como eu estou usando uma string no meio dos dois sinais, tá? De soma, tá? De adição, tanto à esquerda como à direita. Aqui eu consigo colocar qualquer texto, ó. É tanto que se eu for ver, eu tenho esse resultado, ó, no meio de João e Paulo, tá bom? Então isso é uma forma, tá bom? É claro que a gente vai ver depois mais na frente sobre template string, tá? Mas isso é bem mais avançado, tá? A gente vai chegar lá, tá bom? Então eu tenho esse resultado, ó. Então eu consegui, opa, deixa eu dar o espaço, tá? Eu vou dar um espaço aqui, ó. Beleza? Pronto. Eu fazendo isso aqui entre as strings, eu consigo fazer um espaçamento aqui, ó, João Paulo, tá bom? Beleza. Vamos para outra dica importante aqui, tá bom? Bem interessante, que é o seguinte. Imagina o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, let, tá? Vou colocar assim, let text, tá bom? Vou colocar texto, né, em português aqui. Texto vai receber, deixa eu só dar um espaço aqui, tá? Ok. Vai receber, ou seja, eu vou colocar uma frase aqui, ó. Podemos, tá? Chamar o João para falar. Perceba o seguinte. Eu vou até dar um console.log, ó. Console.log texto. Pessoal, essas dicas aqui é importante, tá bom? Porque se for criar, você pode usar isso aqui, tá? E você pode se enganchar com coisas simples, tá? Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu criei uma variável aqui, let texto, vai receber, podemos chamar o João para falar, tá? E coloquei qualquer um texto aqui, caracteres aqui, tá bom? Um texto, beleza. Se eu for ver isso aqui, eu tenho normal minha frase imprimida aqui na tela, tá? Ó, podemos chamar o João para falar, beleza? Tudo bem. Só que imagine que aqui em João, um exemplo, você quer colocar tipo outras aspas aqui, tá? Para ficar entre aspas. Podemos chamar o João entre aspas, tá? Para falar. Como que você faria isso aqui? Se eu vim aqui colocar aqui, ó, tá? Ó, já tem um problema. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, eu abri aqui, tá, para mim colocar o meu texto, aspas duplas, tá? Só que ainda aqui no meio, tá, do meu texto aqui, da minha cadeia de caracteres, em João eu coloquei aspas duplas também, da forma que eu iniciei, tá? Então, ou seja, a gente não pode, não deve, tá bom? Não deve fazer isso, tá? Dessa forma, tá bom? Se a gente for ver isso aqui, a gente já viu o erro aqui, tá? Ó, nem adianta que a gente já viu um erro, tá? Então, eu posso, dentro de uma string, eu posso usar aspas simples. Ou seja, dentro de uma string com aspas duplas, eu posso usar aspas simples. Aí sim, eu consegui, ó, colocar aqui, ó, podemos chamar o João, entre aspas, para falar, tá? Beleza. Fica a mesma coisa. Se eu começar com aspas simples, tá? Aspas simples. Aqui eu não posso usar mais aspas simples. Agora sim eu tenho que usar aspas duplas, tá bom? Aí, sim, agora, entre aspas, João, vai ter aspas duplas, tá? Ó. Beleza. Outra forma também, pessoal, da gente fazer isso aqui, tá? Ou seja, pra gente também sair desse problema aqui, tá? A gente pode usar também caracteres de escape, tá? Ou seja, barra invertida, tá bom? Ou seja, que é isso aqui, ó. Tá? Barra invertida, tá? Vou colocar em comentário aqui. Beleza, assim, barra invertida, tá? Ou seja, como que funciona isso aqui? Ó, imagine que eu quero colocar, tá? João entre aspas, tá? Só que é o seguinte. Imagine que eu quero colocar com aspas simples. Eu comecei com aspas simples e quero colocar com aspas simples. Assim, ó, aspas simples, tá? Beleza? Só que aqui eu tenho um erro, certo? Aqui você já vê que eu tenho um erro aqui. Só que eu posso fazer o seguinte. Se eu quiser usar em aspas simples aqui, tá? Eu posso fazer barra, tá? E aqui ainda eu faço assim, ó, tá? Então, eu tô usando, tá? Caracteres de escape. A gente chama isso aqui caractere de escape, tá? Então, ó, imagina o seguinte. Aqui eu tenho um erro, se eu for fazer assim, ó, tá? Porque eu iniciei a minha string com aspas simples e no meio eu tô colocando aspas simples. Mas eu posso, se eu quiser iniciar com aspas simples, mais o João, entre aspas, eu quero aspas simples. Então, antes aqui da aspa eu coloco barra invertida e aqui dentro, tá, ó?
Não é fora não, aqui não, assim não, ó, tá? Ó, que não vai dar erro. É aqui, ó, dentro da aspas, tá? Da última aspa aqui, dentro, tá? Então, eu consigo ver isso aqui, ó. E se eu for ver, agora sim, ó, podemos chamar o João para falar, mas perceba que eu tô com aspas simples, tá? Aí você diz, não, mas eu quero com aspas duplas. Beleza, então sem problema. Claro que, como a gente iniciou com aspas simples, nem poderia colocar essas barras aqui, ele não reclamava, né? Mas eu posso fazer assim também, ó, tá? Ó. Então, funciona também do mesmo jeito, tá bom? Ok. Agora, eu quero fazer o seguinte, pessoal, ó. Imagine que aqui no meio, eu quero colocar, João, chamar o João. Aí eu posso colocar aqui barra, tá? Vamos ver se aqui funciona. Do jeito aqui, ó. Podemos chamar o João. Aí eu coloco uma barra aqui, ó, tá? Vamos ver isso aqui, se essa barra vai pegar. Ó, perceba que a barra não pegou aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho um João, mas a barra que eu coloquei, ela não pegou, tá? Então, como que eu faço para essa barra, aqui, tá bom? Ela funcionar, tá? Então, o que é que eu faço? Aqui eu faço duas barras, uma, duas. Quando eu faço assim, agora eu tenho, podemos chamar o João, barra, para falar, tá? Se a gente for ver, agora a gente tem a barra, depois do João, ó, tá vendo? Ó? Então, João, barra. Agora a gente tem, sim, a barra, tá? Mas se a gente colocar só uma, a gente não tem. Beleza. Vamos também, pessoal, aqui para algo bem interessante aqui, tá bom? Que para vocês verem que faz sentido. Imagine que é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, let speak, tá? Vou colocar assim, beleza? E vou colocar aqui, ó, um exemplo. I am right. Ou seja, imagine que a gente quer colocar essa frase aqui, tá? Só que é o seguinte, eu posso usar aqui, ó, se eu fazer isso aqui, ó, eu tenho um pau aqui no meu texto, tá? Ó? Então eu coloquei aspasinha aqui, tá? Se eu colocar dupla, aí não vai fazer sentido, porque I am right, eu não quero com aspas... Opa, deixa eu imprimir aqui, tá, pessoal? Deixa eu dar o console aqui, tá? Pera aí. Deixa eu... console.log em speak, tá? Só que você vai ver um problema, ó. Então, I'm com duas aspas dupla não pode, ó. I am right, tá? Ou seja, eu não quero assim, tá? Então, eu quero com aspas simples, tá? Ó. Mas como que eu faço isso? Então, se a gente usar... exemplo assim, ó, barra invertida, assim, ó, só com uma, opa, assim, então eu coloco uma aspa simples, tá? Então, como assim? O que é que eu faço aqui, ó? Depois eu coloquei I, tá? Aí eu coloco barra, aspas, assim, ó, aspa simples, tá? Ó, quando eu coloco barra, aspa simples, então o barra não vai pegar, mas eu vou colocar uma aspa simples, uma única aspa simples entre I e M, tá? Então, se eu for no meu console, eu tenho, ó, I am right, tá? Ó, então você vê que a gente pode usar isso aqui também, tá? Outra coisa, se eu começar com aspas, tá? Opa, com aspas duplas, assim, ó, assim e assim, então o I am, ou seja, a barra simples, ela vai funcionar, tá? Mas só para vocês verem, tá? Como a gente pode usar esses caracteres de escape, tá? Ele é muito importante, beleza? Outra coisa interessante, tá? Que a gente pode fazer também dentro de uma string, tá? Vamos apagar isso aqui, é quebrar a linha. Como que a gente faz, tá? Exemplo, eu tenho aqui, ó, podemos chamar o João. Imagine que eu quero jogar o barra para falar para baixo, tá? Então eu coloco barra invertida N. Quando eu faço assim, eu vou quebrar uma linha, tá? Então se eu for ver isso aqui, ó, eu tenho, ó, podemos chamar o João para falar. Perceba que se eu tirar o barra N, aqui, ó, se eu tirar o barra N, eu tenho o meu texto aqui seguindo direto, tá? Ó, então podemos chamar o João para falar, tá? Mas se eu quiser quebrar a linha aqui em chamar, ou seja, podemos chamar o... Ou seja, vamos colocar depois do U, tá? Então, a gente faz assim, ó, podemos chamar o João, tá? Chamar o, aí coloca barra N e a gente consegue fazer isso aqui, ó. Então, a gente tem esse resultado, ó. Podemos chamar... Opa, eu errei aqui, chamar o João para falar, tá? Então, você vê também que funcionou, tá bom? Outra coisa interessante, tá? Claro que a gente vai entrar em questão de métodos, tá? Mais pra frente, tá bom? A gente vai falar bastante sobre métodos, tá? Mas eu quero usar aqui, eu vou mostrar pra você pra a gente saber, ou seja, quando a gente quer saber o tamanho de uma string, como que a gente faz, tá? Imagina eu fazer o seguinte, ó, let
texto, tá? Não sei se eu já tenho isso não. Text, colocar assim. Vai receber, eu vou colocar essa string monstro aqui, tá? Imagine que eu quero saber o tamanho disso aqui, tá? Ou seja, quantos caracteres tem aqui. Então, no JavaScript a gente tem uma propriedade que chama length, tá? Ou seja, é uma propriedade que a gente consegue saber o tamanho da string, tá? Claro que mais na frente a gente vai aprender sobre isso, tá, pessoal? Sobre métodos, tá? Métodos, sobre propriedades, várias coisas a gente vai aprender, tá? Mas imagina o seguinte, ó. Se eu fazer o seguinte, ó. Let... Opa, deixa eu colocar minúsculo. Então... Let... length, tá? Vou colocar assim, mas pra não fazer barulho aqui, eu vou fazer assim, ó. Length, tá? Porque é o mesmo nome que a gente vai usar, tá? Então, length, que é o nome da propriedade, vai receber text, ponto, e aqui, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Eu tenho bastante métodos aqui, ó, tá? Métodos de string, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é método, char at, char code at, code point at. A gente vai abordar bastante coisa, tá, pessoal? Quando a gente chegar em métodos, tá? Mas a gente tem aqui, ó, tá? Uma propriedade. Você vê que a propriedade é diferente dos métodos, tá? Ou seja, das funções aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela tem uma caixinha aqui meio que azul, tá? Então, isso aqui é uma propriedade, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu criei uma variável letText que vai receber essa string monstro aqui, tá? Só que eu quero saber quantos caracteres tem aqui. Então, eu criei outra variável, tá? LetLength, ou seja, vai receber, ou seja, essa length tá recebendo o tamanho da minha string, tá? Então, text aqui, ponto, a propriedade, tá? E eu devo ter o tamanho dessa string. Então, console.log length, tá? Se eu fazer isso aqui, então vai falar pra mim a quantidade, o tamanho da minha string, tá? E se eu vir aqui, eu tenho 39, ó, tá vendo? Ó, eu tenho 39 caracteres, é o tamanho da minha string, ou seja, é tanto que se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, você vai conseguir ter essa quantidade, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje foi isso, tá bom? Eu não poderia deixar isso aqui de lado, por enquanto aqui, tá? Isso aqui já é de início aqui, tá? É muito importante, como saber concatenar uma string, tá bom? Isso aqui de início. Como quebrar uma linha em uma string, tá bom? Como usar aspas, aspas simples, tá? Dentro de aspas simples, tá? Ou como usar aspas duplas dentro de aspas duplas, sendo que não é permitido isso, tá? Por exemplo, se você tem aqui, ó, você iniciou com aspas simples, só que em João você quer iniciar com aspas simples. Você não pode, mas você pode usar aqui, ó, tá? Esse caractere de escape e você consegue, tá vendo? Ó? Então, simplesmente, eu peguei aqui, ó, barra, eu coloco barra, e aqui dentro coloquei barra. Então, sim, agora eu consigo. Eu comecei com aspas simples, mas no meio eu posso colocar João aqui entre aspas simples, usando, tá bom? Esse caractere de escape, tá? Então, eu tenho aqui, ó, João, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa aquele like aí, tá, pessoal? Para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo com pessoas que tá querendo entrar no mundo da programação, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E até a próxima, valeu!